Depois do rebrand super polêmico da Jaguar, que lançou lá no final de 2024, a gente se deparou recentemente com a notícia de que a marca demitiu a agência ali responsável pelas mudanças da marca e por essa campanha toda de rebrand que foi bastante polêmica, né? E agora, segundo as notícias, a marca está em busca de uma nova empresa para cuidar ali do marketing. Com isso, a Jaguar voltou a ser alvo de opiniões e de críticas, obviamente. E caso você não tenha visto no ano passado, toda a polêmica da Jaguar, né, estava em volta de uma campanha de rebrand que eles lançaram, uma campanha bem ousada, bem fora do comum ali para uma marca de carros. E a polêmica cresceu especialmente porque, segundo as críticas, né, segundo as pessoas que estavam criticando esse rebrand, a marca rompeu completamente com o seu conceito, a sua identidade, né, até o seu visual ali original. E é uma marca de mais de 100 anos, né? A Jaguar é uma marca de mais de 100 anos. E aí a campanha, para quem não viu, contou com vídeos de pessoas bastante diversas, uma estética super colorida, nenhum foco nos carros, então os carros quase que não apareceram ali nesse vídeo de lançamento. Mas no final o vídeo acabou contrastando muito com a imagem que as pessoas tinham da Jaguar, né? De uma marca extremamente atrelada à velocidade, força e de certa forma até agressividade. Certo, errado, positivo, negativo? Bom, a gente tem visto bastante comentário em torno desse rebrand, dessa ação da Jaguar nas redes sociais. E hoje a gente reservou aqui um tempinho, pesquisamos bastante para trazer essa informação para vocês. Obviamente sobre um olhar, né, numa perspectiva de estratégia de negócios e brand casado, para a gente entender se realmente foi bom ou não foi, o que a gente pode avaliar e, obviamente, aprender a partir aí dessa ação da Jaguar, tá? E aqui, acho que já vale a gente começar essa análise com algumas percepções que a gente viu na internet, né? Primeiro, pessoas que entenderam que esteticamente a campanha foi totalmente desastrosa. O slogan da campanha é "não copie nada", mas para essas pessoas que não concordaram muito, acharam que a campanha não trouxe tanto elemento inovador assim, né? Acabou trazendo referências de outras campanhas, de outros movimentos de empresa, inclusive citando a Tesla com o Cybertruck, se eu não me engano, com similaridade ali com o carro lançado pela Jaguar. Teve gente nesse ponto também que defendeu a marca, né, falando que para os segmentos de carros realmente trouxe uma inovação, então esse ponto ficou aqui um pouco dúbio. A gente viu também algumas pessoas comentando que a marca tentou lacrar, né, trazer um discurso ou uma estética ali mais efervescente da rede social, que talvez não comunicasse com o público-alvo da Jaguar, então criticando fortemente aí a ação da marca e meio que fazendo um paralelo ali com aquela situação da Budweiser, né, que há um tempo atrás fez uma campanha utilizando uma influencer trans e foi extremamente criticada pelo público. Outro ponto que a gente viu de comentário, até então tô só trazendo o que a gente viu na internet, hein, pra situar vocês, e que, assim, teve gente que achou genial esse terceiro ponto, que foi a campanha ser chocante, né? Bem ou mal, todo mundo começou a falar da Jaguar, bem ou mal, todo mundo começou a comentar da marca, e acabou rompendo um padrão ali que claramente, a gente vai falar aqui daqui a pouco, não vinha dando certo, a marca estava cada vez mais apagadinha, não se ouvia tanto falar assim. Então teve gente que defendeu a Jaguar, a campanha, né, a ação da Jaguar, trazendo esse ponto de que, poxa, a campanha foi muito bacana, gerou buzz, todo mundo começou a comentar, então sim, foi uma boa ação. Será? Bom, olhando todo esse cenário, né, todos esses comentários, chegou a hora da gente fazer aqui nossa análise e basicamente a gente entender o que realmente está acontecendo com a Jaguar. Se esse movimento, como eu falei, né, foi bom, se não foi, foi certo, foi errado. Claro que a gente não consegue escrever em pedra aqui uma análise, tem informação que a gente não tem, então uma parte é sim especulativa, mas a gente consegue também olhar um pouquinho de forma mais ampla e trazer alguns conteúdos de negócio para direcionar um pouco mais essa nossa análise, tá? Então, antes de qualquer coisa, você precisa saber que aqui neste canal a gente se propõe sempre a fazer uma análise o mais completa possível das situações relacionadas às empresas. Então, em vez de olhar para um recorte, a gente... Bom, aqui a gente falando, né? Rebrand da Jaguar 2024. A gente vai olhar para a história da marca, olhar para a marca como um todo, o que é que envolve mercado, cliente, estratégia e qualquer outro elemento que a gente entenda que seja relevante para essa análise. Né? Se você está chegando aqui agora, essa é a proposta do GrowTo,
né? A gente trazer casos reais, trazer ferramentas práticas adaptadas, obviamente, para a realidade de pequena e média empresa, para ajudar gestores e gestoras a se tornarem cada vez mais estratégicos. Tá? Então, aqui a gente vai, neste vídeo, usar a Jaguar para treinar a nossa percepção estratégica, aprender com os erros e acertos, obviamente, dos outros, que é muito mais barato, né? E com certeza vai poupar aí mais perdas de dinheiro, de tempo e ajudar a gente a ter ideias para os nossos próprios negócios. Então, vamos para as análises. Começando aqui, já dei um panorama geral, né? Aqui nessa análise a gente vai estruturar com 3 pontos, basicamente, que eu separei aqui para vocês. O primeiro que a gente vai falar é por que a Jaguar decidiu fazer esse rebrand tão radical? O que está por trás dessa decisão? Será que tem algo por trás em termos de negócio para essa decisão? Ponto 2, a decisão em si, né? O impacto do rebrand versus o que era esperado, né? Como foi esse movimento e como foi esse processo decisório. E o terceiro ponto, que é o que realmente deu certo, ou parece ter dado certo. Esse terceiro ponto é o mais especulativo de todos. Mas o que parece ter dado certo e o que parece ter dado errado, ou que a gente talvez fizesse diferente aí, nos colocando, a gente vai fazer esse exercício como eu e você, né? Nos colocando aí como lideranças, gestores da Jaguar, tá? Então, vamos começar com o ponto 1, né? Um pouquinho de contexto para tentar responder essa primeira pergunta, que é por que a Jaguar decidiu fazer um rebrand tão radical? Existe um motivo? Existe uma justificativa? Alguma estratégia por trás que corrobore com essa decisão? Para responder essa pergunta, 3 pilares que a gente vai analisar. Primeiro, a visão interna da empresa. Segundo, o contexto externo, né, que aí a gente vai falar de mercado. E terceiro, as perspectivas futuras. Isso daqui, gente, qualquer análise estratégica vai passar por esses 3 pontos, tá? Seja Jaguar, seja qualquer outro negócio que a gente vai olhar, seja o seu próprio planejamento estratégico, são 3 pontos que a gente vai sempre olhar para definir estratégia. Interno, externo, futuro. Basicamente é isso. Então, no caso da Jaguar, né, a visão interna da empresa, o que é que a gente tinha de contexto? Primeiro, obviamente, aqui no caso, a gente vai olhar a parte da estrutura da empresa e dos resultados financeiros, o que a gente tem, obviamente, acesso, né? As notícias, as reportagens que saíram sobre, pode estar errado, Monique? Pode, a gente não sabe, né? Tem empresa que é mais pública, tem empresa que não tanto, então a gente vai com as informações que a gente tem aqui. Então, para quem não sabe, a Jaguar foi criada em 1922 e era uma marca de nicho, até ser adquirida pela Ford em 1989, ficando na mão da Ford aí até 2008, que foi nesse processo unida também com a Land Rover em 1999, e lá em 2008 a Tata Motors, acho que é assim que fala, comprou as 2 marcas, a Jaguar e a Land Rover, né, da mão da Ford. Então, desde então, a marca ela tá desse grupo e já passou aí pela mão da Ford. Então, isso já mostra, quem não assistiu a análise que a gente fez do HBO, mas esses movimentos de fusão e de aquisição impactam muito as marcas, gente, muito mesmo. Então, isso já é um indício, né, um indicador ali de que a marca, o branding em si, pode sofrer um pouquinho nesse processo. Dentro da Ford, a Jaguar se manteve ali minimamente estável, né, até a crise de 2008, e foi daí que a Ford acabou levando a venda da marca. Isso é importante porque esse período pré-crise de 2008 acabou fazendo com que a Ford tomasse também algumas decisões, obviamente pensando aí em aumentar vendas, baratear custos, né, que acabam impactando o brand da Jaguar, tá? Bom, provavelmente nesse período, né, que a marca começou a perder um pouquinho da identidade. Qual era a identidade da Jaguar antes? Sedãs, luxuosos, cupês esportivos, velocidade, né? Tem um histórico aí de estar nas corridas também, nas fórmulas, não sei se é Fórmula 1, mas enfim, neste meio de corrida de carro de alta performance. Inclusive, o próprio CEO da Jaguar Land Rover, né, as 2 juntas, que era Adrian Mardell, em 2023, comentou que uma série de erros tornou a Jaguar uma marca medíocre. Eu tô aqui citando o quote dele, hein? E que com o tempo esvaziou o valor. Dentre esses erros, eu achei um comentário
de Thierry Bolloré, como é que fala esse nome? Corta isso. Dentre esses erros, eu achei uma fala do CEO, né, que comentou numa Assembleia em 2021, Assembleia de Acionistas, que a marca tinha perdido cerca de 100 mil vendas globais em 2020 devido a problemas de qualidade. Então você vê que a marca ela vinha passando por um processo aí negativo com sua identidade, com sua credibilidade com o mercado. E aí, obviamente, o resultado disso, queda nas vendas ano após ano. Segundo algumas notícias que a gente achou aqui, a fabricante fechou o ano de 2022 com 40% de queda nas vendas em comparação com 2020, que foi o pior ano da pandemia, né? E aí, de acordo com os resultados da própria Jaguar, eles tiveram uma queda de 66% em 2022 em comparação com 2018. Né? 2018 foi o ano que eles tiveram um recorde, um pico de vendas, vocês podem ver aqui no gráfico. E desde 2022 as vendas vêm caindo drasticamente, né? Que fez com que eles precisassem revisitar, realmente analisar o portfólio. Tá? Esse é o contexto da empresa. E aí agora a gente vai para o ponto 2, para entender por que, né, que eles tomaram essa decisão radical, que é o contexto do mercado. Aqui eu acho que é um pouco mais senso comum para vocês, mas acho importante a gente trazer também esse paralelo. Né? Quando a gente analisa a história da empresa, a gente percebe que a Jaguar, ao longo de toda a existência, acabou passeando por diversos segmentos, principalmente por ter mudado de mão ali, ido para Ford, etc. Então, eles sempre almejaram, de fato, um posicionamento de luxo, mas chegaram a comercializar sedã, esportivo, SUV, chegaram a usar, às vezes, até o chassi da Ford, né, dos carros da Ford, que historicamente são um pouco mais populares. Então, a gente vê esse movimento aí na história da marca. Nos últimos anos, né, o setor automobilístico foi ficando cada vez mais complexo. Primeiro, a gente tem a questão da eletrificação, né, a chegada dos novos players que trazem essa transformação massiva para a indústria, então essa pressão por carros elétricos. Segundo, o setor vai avançando com uma grande comoditização, cada vez mais carros com designs mais parecidos, cada vez mais guerra de preço, né? Então mais difícil de se destacar. Não à toa a gente vê várias notícias de parceria entre as marcas mesmos para tentar reduzir custos, entrar em novos mercados e diversificar um pouco ali a estratégia. E essa fala não é minha, é do próprio diretor de marketing da Jaguar, né, do Paulo Manzano, em relação a essa competição e esse oceano vermelho que está cada vez mais aí o setor automobilístico. Em terceiro ponto, né, e aqui a gente já entra naquela terceira análise, que são as perspectivas futuras, a Jaguar identificou um risco, obviamente, que foi a crescente pressão por uma indústria 100% elétrica e pautada nos princípios ESG. Na visão da empresa, essa é uma tendência e uma orientação de crescimento. E quando a gente fala em mudança de produto, a gente envolve, obviamente, insumo, processo produtivo, toda a estrutura, né, de desenvolvimento, P&D. Então, não dá para acordar num dia e falar, quer saber? Hoje eu vou vender só elétricos, agora eu vou competir com os elétricos. Então, o risco que a Jaguar percebeu é um risco muito relevante, né, que é entender se o mercado está indo para esse caminho, como que a gente responde? Não vai ser do dia para a noite. Então, é uma decisão de investimento hoje. É uma decisão de negócio já, né, que a gente precisa fazer. Então, cenário bem complexo, a empresa perdendo valor, perdendo vendas ano a ano, e um cenário se modificando, bastante competitivo. O que isso quer dizer, né? Que fica difícil ali a Jaguar, do jeito que estava, capturar fatia de mercado, voltar a ter crescimento e vendas relevantes, tá? Dito isto, temos aqui o contexto, a gente vai analisar agora o segundo ponto, que é o impacto do rebrand versus o que era esperado, né? Então, a decisão em si. Passamos pelos contextos, vamos entender o que essa decisão tem a ver com tudo isso e o que a gente pode tirar disso. Antes de seguir, eu queria entender o que é que você faria no lugar do CEO da Jaguar. Deixa no comentário aqui, se você estivesse nessa cadeira, só olhando para esse mercado que a gente falou agora, só vendo essa situação, né, que a gente comentou agora, qual seria a sua decisão? Você já conseguiria, talvez, pensar em alternativas, tomar
alguma decisão mais diretamente? Conta aqui nos comentários para a gente ir conversando e fazendo esse exercício, né, que eu comentei no começo de agir e pensar mais estrategicamente, tá? Bom, para falar desse ponto da decisão, cenário claro para os dirigentes, crise de marca, né, na empresa, obviamente não absurda, mas a gente vê aí o indício de uma crise de imagem, perda de market share, no caso vendas cada vez menores ao longo dos anos, mudança drástica na organização da indústria, nas tendências, muita dificuldade para competir com as outras marcas, principalmente no segmento de luxo. E aí, basicamente, água no pescoço, o que é que se faz, né? A solução para eles veio no planejamento estratégico de 2023, que eles desenvolveram. Eles definiram uma visão para 2030, para o grupo, né, o JLR, que envolve aí a Jaguar e a Land Rover, que foi ser a primeira empresa do segmento de veículos de luxo com foco total em elétricos até 2030. Então, este direcionamento de focar totalmente na parte elétrica e este direcionamento de focar 100% no segmento de alto luxo, tá? Importantíssimo, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Segunda decisão do planejamento estratégico, foco total no segmento de luxo, então nada que não é esse luxo sai, porém esse luxo mais alinhado com a tendência do que eles chamaram de luxo moderno, né? Que é um luxo mais genérico, é um luxo que vai além do produto, além dos automóveis. Guarda essa informação. E o terceiro ponto é o público desse luxo moderno, ele não é o público tradicional da Jaguar, né? Aquele homem de 60 anos, bem-sucedido e que vem envelhecendo, inclusive, cada vez mais, porque esse público não estava se atualizando. Então, o público desse luxo moderno, aqui tudo informação divulgada pela Jaguar, e, gente, não estou inventando nada. Totalmente diferente e focado em jovens muito ricos, especialmente chineses. Então, a ideia deles, com esse planejamento estratégico, era conduzir uma transição completa para atender às necessidades de um mercado cada vez mais focado em sustentabilidade e inovação, um mercado bastante diferente, né, de quando a empresa nasceu, há anos atrás. Então, esse foi o direcionamento estratégico. E aí, abre aspas aqui para vocês, vou ler um quote. É o que vem sendo chamado internamente de uma estratégia moderna de luxo, com a visão de que cada carro atende um consumidor específico e busca vivenciar novas experiências dentro de uma jornada de escolha e uso do veículo. Este foi o coach de Paulo Manzano, né, que é o responsável aí, o CMO da empresa. Segundo ele, o cliente ele já fazia essa distinção entre as marcas, né? Então, o que eles fizeram foi colocar em prática algo que o cliente dele já fazia. Segundo ele, nesse novo posicionamento, não seremos mais uma marca que faz carros de luxo, olha só, mas sim uma empresa de luxo que produz carros. Perceberam a sutileza da mudança? Pois. E aqui informações relevantes. Ainda em 2023, eles oficializaram a decisão de reestruturar as marcas internas. Então, eles criaram o que a gente chama aqui no brand de casa de marcas, ou seja, a marca Land Rover, ela passou a incorporar como marcas unitárias os nomes das marcas dos carros, ou seja, a Defender, a Discovery, a Range Rover e a própria Jaguar acabou se tornando, né, subindo ao patamar de uma marca própria, não tratada como carro, mas como uma marca em si, né, uma marca que tem ali seu público, que tem seu foco e que vai ser trabalhada individualmente. Nessa estrutura, o que sobrou para a Jaguar foi justamente esse segmento de luxo moderno, para pessoas mais jovens, um pouco mais descolada, né? Basicamente, só uma curiosidade aqui para vocês, a ideia era que a Range Rover continuasse sendo uma marca que passa confiança, que sustenta, né, essa capacidade de líder mundial na oferta de veículos, que tem 75 anos de experiência tecnológica, de engenharia, enfim, e a distribuição das marcas ficou a Land Rover com endosso, tecnologia 4x4, que o endosso é o que está acima de todas as marcas, né? É a marca que vai endossar as marcas que vêm embaixo,
Então, essa ideia de especialidade, 75 anos, experiência, E as marcas dos carros que subiram para formar essa casa de marcas, que é a Range Rover. Público, cliente no auge das conquistas pessoais, luxo, a pessoa que conquistou o que queria ali. A Defender, que é quem faz o excepcional, o aventureiro, é um luxo para quem ainda está realizando e se orgulha disso, para quem faz acontecer, é uma pessoa mais agitada. A Discovery é um espaço e conforto no dia a dia, então para quem busca mais conforto, mais tranquilidade ali. E a Jaguar, nossa querida, ela ficou voltada para um público, nas palavras do CMO, excepcional, criativas, autênticas, livres de rótulos e que se comportam de forma exuberante. Então, este foi o novo público. Por que faz sentido, gente? Para além da situação de mercado que a gente comentou, esse público ele vem compondo uma estrutura que a empresa está criando, um portfólio que a empresa está criando com soluções, aí obviamente marcas, mais produtos dentro dessas marcas para cada um desses públicos que elas buscam atender. Lembrando que a Jaguar e a Land Rover, elas são marcas dentro do grupo Tata, né, do Tata Group. Então, é preciso pensar sempre a estrutura como um todo, porque uma coisa que as empresas não querem, os grupos não querem, é que uma marca fagocite a outra, concorra diretamente com a outra. Então, esse é um cuidado bem legal da gente ter e de analisar também, tá? E aí, nas palavras do próprio CMO, a ideia é distinguir bem as marcas, comunicar com clientes de forma mais assertiva, trazer soluções mais, aspas, personalizadas para esses clientes, e todas essas com arcabouço de prestígio, de uma empresa de luxo, de uma empresa de tecnologia, de uma empresa que entrega e que tem credibilidade, tá? Trazendo aqui para nossa realidade, eles queriam deixar de concorrer com Audi, BMW, Mercedes-Benz e com a Jaguar concorrer diretamente com Rolls-Royce, Bentley, enfim, essas marcas um pouco mais com ticket um pouco mais elevado. E aí, outra decisão que foi tomada e divulgada entre 2023 e 2024 foi que a empresa iria eliminar 5 modelos de rentabilidade baixa, né? 5 carros, parar de comercializar carros de rentabilidade baixa. Então, a gente vê que o portfólio já estava comprometido e a decisão, aqui a gente vai analisar daqui a pouquinho, mas essa decisão, ela é bastante, como é que eu posso dizer, alarmista, assim, né? Porque você tirar 100% do mercado um produto que as pessoas estão acostumadas em meio a esse processo de rebrand, essa mudança toda que já vinha sendo construída, é bastante forte, bastante chocante. Né? Então, a ideia era realmente substituir por essa proposta dos modelos elétricos, né, que seriam lançados aí a partir deste ano de 2025. Tudo isso parte do projeto Reimagine que eles lançaram, né, com essa ideia de reposicionar completamente o grupo, deixar de ser um fabricante de carros para se tornar uma marca de luxo que vende carros, como eu comentei antes, uma ambição extremamente ousada, próxima à lógica realmente, talvez ali da Louis Vuitton, algumas outras marcas que têm um pouco mais essa proposta de lifestyle, tá? Então, aqui está o motivo, né, a decisão em si, para a gente analisar. E aí, que realmente deu certo e não deu, né? Nosso último tópico aqui, que é o impacto e o ruído desse rebrand. O que aconteceu? Deu certo, não deu? Foi bom, não foi? Bom, a gente já entendeu aqui o contexto da Jaguar, a gente já entendeu, melhor ainda, né? O contexto do grupo que envolve a marca Jaguar, mais importante. A gente já entendeu o contexto do mercado e agora é hora da gente olhar como que eles vão colocar essa visão em prática, como eles planejaram é uma coisa, como que eles executaram é outra coisa. Então, primeiro ponto, a ideia era ser disruptivo, eles sabiam que estavam rompendo com o público tradicional, eles na verdade queriam isso, claramente pelo que a gente conversou aqui. Então, eles tinham esse objetivo muito bem traçado. Partindo da análise de plano estratégico, definição de visão, até a gente chegar realmente na campanha que a gente viu ali, que foi o que movimentou a rede social, demorou alguns anos, gente. A gente tá falando de pelo menos 2 anos, eu acredito que até um pouco mais. Ou seja, o que é que eu posso entender com isso? A Jaguar pensou, estudou, analisou, muito provavelmente fez bem essas 3 coisas antes de tomar uma decisão, tá? Então, possivelmente houve um estudo, houve um planejamento, houve uma estratégia realmente bem amarradinha, né, envolvendo toda a empresa
para tomar a decisão de não, vamos descontinuar a venda de X carros, vamos fazer um rebrand radical, focar em outro público. Isso tudo foi pensado, né? Então, essa campanha que movimentou tanto a internet, ela materializa uma visão muito clara que a marca tinha, né? O objetivo ali era salvar o que restou da marca, né, que vinha perdendo valor ano após ano, e se tornar realmente a levar esse patamar para uma marca de luxo. Era possível a Jaguar fazer isso sem romper completamente com a marca anterior? Não sei. É muito de pesquisa, de entender a percepção que as pessoas têm, o público deles tem, nos mercados que eles querem atingir, tá? Mas assim, quando a gente para, né, para entender esse objetivo, poxa, ser mais do que uma marca de luxo. O que eles querem? Eles querem trazer uma experiência aspiracional, eles querem um símbolo de autenticidade, eles querem focar 100% no novo público, né, atrair de cara esse novo público. A mudança que eles propuseram não foi só em termos de campanha, eles trouxeram isso na proposta dos novos carros também. Então, tiraram do mercado, mas apresentaram aí esse ano os novos modelos, o novo, na verdade, né? O novo modelo da Jaguar. A proposta: incorporar material sustentável, ali couro vegano, acabamento feito a partir de material reciclado. Então a gente vê que é bem amarradinho, né? Essa abordagem que eles trazem tá alinhado, um luxo mais consciente, algo que vai além da estética, abraça ali responsabilidade ambiental, abraça ali alguns outros aspectos de público que eles estavam focando. Então, sobre o prisma do objetivo do negócio, né, a gente percebe que a decisão fez sentido estratégico, né? Então, o que a gente pode olhar, analisar ou concluir a partir de tudo isso que eu falei? Primeiro, o teaser seguiu a linha do objetivo da campanha, que é uma imagem mais fashionista, mais lifestyle, pessoas diversas, outro público, jovem, rico, se aproximar mais de um público LGBTQIA+, também, né? Cores, formatos, arte, tá? Seguiu a linha. Ok, check, né? O vídeo, a campanha, ela foi muito criticada por não mostrar o carro. Fez sentido? Fez. Eles realmente não querem se limitar ao segmento de carros, eles realmente, como a gente falou, querem trazer essa ideia de lifestyle, querem, né, ampliar um pouco mais a marca. Então fez sentido, na verdade, não apresentar o carro ainda. E a campanha acabou, aquele vídeo, virando um teaser, né, uma antecipação. Eles apresentaram o carro depois. Então, funcionou também. Até então, check, check. Eles apresentaram a nova marca, novo logo. Tem uma tipografia mais simples. Não passa realmente tanto essa ideia de disrupção, né, que foi uma das principais críticas, mas é diferente do segmento de carros, é disruptivo em relação à marca que eles tinham antes, de certa forma, e se aproxima dessa ideia de lifestyle, né, dessas marcas mais de moda, mais minimalista, etc. Então, se era esse o objetivo, check, tá próximo, certo? Outro ponto que a gente sempre fala aqui, o rebrand, ele não foi feito de qualquer jeito. O site da Jaguar foi refeito para lembrar uma loja de cosméticos tipo a Sephora. Então, eles fizeram uma mudança ali no ponto de contato que envolve o público, que fez sentido para o que eles estavam propondo, né? O lançamento do novo modelo foi feito no espaço que tinha relação com arte, né? Que foi o Miami Art Week. Então, um evento de arte, design e inovação. Então, o carro foi apresentado nesse contexto, de novo, para trazer essa relação ali com a coisa do artístico, mais disruptivo e etc. Tirar do patamar ali de carro automobilístico, papapá. Então, investiram no novo modelo, cores diferentes, o aspecto é luxuoso. Então, até então, check. Produto, ponto de contato, tá fazendo sentido aí com esse discurso que eles estão construindo. Último ponto, enquanto empresa, a marca realmente, aparentemente, deu trabalho achar isso, mas eles sustentaram o discurso deles em ações. Então, o CEO da Jaguar, o Adrian Mardell, ele recebeu um prêmio de Business Ally, né, aliado do negócio, do British LGBTQIA+, não vou falar em inglês porque a sigla é mais difícil, Awards, que é a premiação. E a Jaguar também é patrocinadora principal do Virgin Attitude Awards, que é uma premiação também voltada a essa comunidade, né, aos direitos LGBTQIA+. Então, assim, gente, ações alinhadas, investimento no lugar certo, a coisa andando aparentemente, foco no aparentemente,
da forma que se planejou, né? Então, resumindo até aqui, a decisão estratégica na perspectiva de negócio aparentemente estava fazendo sentido. Bom, a gente, como eu já falei, né, mas recapitulando, a gente tinha perda de valor da marca ano a ano, baixa rentabilidade do portfólio, falta de um posicionamento único, né, aquela competição acirrada que eu falei nesse instante, público deles envelhecendo ou preferindo os concorrentes, perspectiva de futuro do setor automobilístico indo por um caminho perigoso, né, difícil de responder lá na frente, quando fosse tarde demais, por conta de toda a necessidade de investimento que a gente falou, né, que envolve P&D, enfim, fábricas e tudo mais. Então, cheque na parte estratégica. Lindo, planejamento bem feito, análise feita, cenários, tá tudo bonitinho. Porém, e é aqui que a coisa muda de figura e que as análises não costumam ir além. E muita gente falha, hein, no planejamento estratégico exatamente aqui, que é a estratégia faz sentido, o dever de casa foi feito, porém, como ela é executada? Está fazendo sentido? Esse é um ponto que eu gosto muito de reforçar, porque nem sempre uma boa estratégia ela vai ser automaticamente, nem sempre não, né? Quase nunca uma boa estratégia ela vai ser suficiente para a gente trazer os resultados que a gente quer. Muitas vezes ela vai dar um norte fundamental e principalmente no nosso caso de pequena e média empresa, só ter esse estudo e ter essa visão, como a gente controla mais etapas do negócio, a gente consegue desenrolar e transformar isso tudo, né, tudo isso, toda essa análise em resultado muito mais rápido. Mas no caso de uma empresa grande, né, de um grupo como a Jaguar, a execução, e quanto mais a gente cresce e complexifica a nossa empresa com o portfólio de produtos, com, enfim, frentes de atuação, mais mais difícil é a gente ver, né? A gente mais o áudio me confundiu. Mas quanto mais a gente complexifica a empresa, mais a gente precisa ter cuidado nessa hora de executar. Então, possivelmente, aí vamos para a nossa parte especulativa e nossa opinião pessoal, quais podem ter sido os erros da Jaguar, né? E aí, de novo, gente, não sabemos os resultados, não sabemos todo o backlog da empresa, todas as pesquisas feitas, então aqui é especulativo, tá? Mas, o que a gente pode dizer? Primeiro, será que a melhor forma de mudar e comunicar essa mudança, né, no caso da Jaguar, seria simplesmente apagar toda a história da marca, romper com o público que há anos compra e é fã da marca e trazer algo totalmente diferente? A primeira coisa que a gente precisa questionar aqui nesse ponto é a decisão de romper abruptamente com a história, né, e o posicionamento da marca. Se a gente olhar para essa campanha daqui de 2015 da Jaguar, a gente vai ver que é muito diferente dessa última campanha, né? Muito a comunicação, claramente o público, o foco é bem diferente. E aqui na Motora, a gente sempre traz esse ponto quando a gente trabalha com os projetos de brand, né? A Motora é a nossa consultoria de brand design. É muito arriscado abandonar 100% as raízes. É muito arriscado. Precisa ser muito bem analisado como que isso vai ser feito e o trade-off, né? Se é positivo ou negativo, essa escolha. Pode ser mais estratégico criar uma segunda marca, apesar de caro. Pode ser mais estratégico manter, mas em mantendo a marca e mudando completamente, é preciso amarrar muito bem uma narrativa. Muito bem. E acho que foi aqui que a Jaguar mais pecou. Abandonar a raiz, romper com o público é sempre muito arriscado e muito perigoso. No caso da Jaguar, a ruptura foi profunda. É muito claro que o público é diferente. Eles apagaram o Instagram inteiro, mudaram o site, como eu falei, deixaram de comercializar os carros. Então, é muito abrupto, é uma ruptura muito profunda, né? E o que mais peca aqui é que depois daquela primeira campanha, a gente começou a ver notícias aos poucos do carro, né? Que vai ser lançado, que não está disponível para venda. Mas não foi tanto uma narrativa de campanha, foi uma apresentação dos carros, né? Então, se prepare, não sei o quê, mas a narrativa para fazer essa mudança, convidar as pessoas para dentro do diálogo, a gente não teve muito disso, né? Além disso,
O logo mudou muito, enfim, todas a perda do símbolo principal, que era aquela onça, né? Acho que é uma onça ali no que tinha no logo da Jaguar, perdeu também. Então são muitos elementos, não dá para olhar só para a marca. São muitos elementos de ruptura ao mesmo tempo, né, para o público, sem criar necessariamente, se criaram eu não vi, olha que eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo aqui para vocês, mas sem criar uma narrativa prévia. A sensação que dá é tava afogada a marca, quebrada, e eles estão na última opção aqui para tentar se salvar. Mas não teve a narrativa anterior, a explicação, o convite para participar do movimento, para o cliente se envolver, não teve essa passagem. Foi pá, mudança e, como eu falei, diversas mudanças de vez. Né? Então aqui falta algo muito, muito importante, gente, que é a narrativa, né? Valorizar os 122 anos, se eu não me engano, de história, tentar entender nessa conexão de um valor sólido que está sendo transmitido, porque eles dizem, até nas entrevistas, né, que estão resgatando a marca, etc., mas o cliente não pega isso. Né? A gente consegue enxergar um cheiro ali dos compromissos que eles estão assumindo dessa nova proposta. Muito bacana eles se aproximarem e valorizarem realmente a comunidade LGBTQIA+, sem ser necessariamente só ali no visual da campanha. Mas quem viu isso? Né? Aposto que você não tinha visto essas notícias, não foi algo super divulgado e valorizado por eles. Por quê? Não sei, honestamente. Mas talvez aqui eles tenham sido um pouco conservadores no sentido de não querer fazer todo esse discurso de vez, não sei, sinceramente. O segundo tópico aqui, né, é a gente olhar para esse discurso da campanha, para tentar entender, né, qual pode ter sido esse outro erro, né, que é esse discurso da campanha. A ideia é boa, né, a ideia do não copie nada e tal, que a gente falou lá no começo, mas ser autêntico e quebrar padrões hoje em dia é um discurso tão moderno e disruptivo assim? O que você acha? Comenta aí o que você achou desse não copie nada, assim, pareceu realmente autêntico ou não muito? Porque se a gente está falando de um público, de novo, né? A gente não sabe exatamente esse perfil de público, não tem um contato com ricos, jovens, chineses, mas assim, acaba que é um discurso que ele vem sendo usado de formas diferentes por várias empresas, né? E aí, de cara, eu acho que é muito emblemático a campanha da Apple, né? Há uns 1997, na década de 90, que usou o clássico pense diferente, quebre o status quo, né? E eles fizeram naquela época, a Apple, no caso, num contexto bem diferente. Eles estavam com o Steve Jobs voltando à empresa, também estavam numa curva negativa, mas o Steve Jobs estava voltando à empresa, então tinha um motivo ali, uma justificativa. O Steve Jobs era uma figura, querendo ou não, que cativava as pessoas, que as pessoas gostavam, e eles lançaram logo depois não sei se logo depois, mas o próximo lançamento depois dessa campanha foi o iMac G3, que para a época realmente foi um computador disruptivo, com esse quê ali de design, das pessoas gostarem, se encantarem, né, de fazer a programação ser cool, algo assim, né, mais divertido e tal. Então foi bem marcante. Óbvio, não tenho como avaliar 100% o impacto da campanha da Jaguar, porque, de novo, não somos o público, não foi divulgado mais informações. O que a gente sabe é que parece que não teve impacto de vendas, mas também eles não têm um produto para vender. Então fica na dúvida, né? A mensagem está alinhada, foi feita da melhor forma, atingiu realmente esse público da forma que eles queriam? Não sabemos. A minha hipótese aqui é que não, tá? É que realmente parece um discurso mais do mesmo, parece um discurso que surfa aí em temáticas que não parece, como é que eu posso dizer? Como é aquela palavra, gente? Genuína. Não parece genuíno da Jaguar, justamente porque essa não era a proposta de marca antes e não teve toda essa narrativa. Então eles vão tentar construir aí essa imagem, mas até então eu não acho que está sendo passado. O terceiro ponto que eu queria falar aqui, o último, é que muita gente falou que a campanha foi muito boa e que blá blá blá, porque gerou um buzz e fale bem, fale mal, fala de mim, pipipi. Porém, gente, pode ter sido esse o objetivo, tudo bem, mas qual era o objetivo de gerar o buzz?
porque teve opinião positiva e negativa, ok, não vou agradar todo mundo, mas sabe qual era o objetivo? Porque eles não tinham que vender. O produto não está disponível, ainda não está. O carro foi apresentado tempos depois da campanha. Depois daquele primeiro vídeo teaser, não foi lançado nenhuma continuidade em termos de campanha, né? Se a gente olha o Instagram da Jaguar, é tipo campanha, carro, 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 que não está à venda. Então, assim, gerar um buzz pra quê, né? É aquele clássico assim, tá? Você quer viralizar, mas viralizar pra quê? Qual o objetivo de viralizar? Botar a marca da Jaguar na boca do povo? Todo mundo criticando, talvez precocemente, não tendo todas as informações. Não acho que o discurso e tudo que eles queriam trazer foi passado da cachorro, da forma que eles, assim, que poderia, né, para aproveitar realmente o hype. Então você vê que eles estão fazendo coisas legais até, o discurso tá amarrado, eu não acho que isso tá sendo passado, né? Então, ok, gerou buzz, mas isso realmente foi positivo? Não converteu em vendas? Ou será que eles estão, não sei, fazendo uma lista de espera? Isso não foi divulgado, se foi feito. Então, assim, a princípio, né, não parece ter sido 100% amarrado a esse ponto. Talvez a campanha tenha dado mais certo do que eles esperavam, não sei. Mas que o carro não está à venda, não está, né? Enfim, dito isto, feita essa análise, pode ser que eles tenham se entendido com o público deles, pode ser que não. De novo, né? A gente está partindo aqui de um olhar bastante especulativo nesse último ponto, mas não temos como saber como o jovem rico pensa, mas, gente, a verdade é que, estrategicamente, parece ter feito muito sentido as decisões, parecem estar alinhadas, né, estrategicamente falando, com as outras marcas, com o mercado, com todo o contexto que a gente viu, mas a execução, para ser bem objetiva, parece ter faltado, né, essa conexão ali entre a gente quer passar essa imagem e a gente quer alcançar esse resultado e vai ser dessa forma, tá? Várias coisas podem ter acontecido no meio do caminho, mas uma coisa é fato, assim, pra quem só viu o vídeo e só foi impactado ali pelo vídeo, ficou um pouco raso, não deu pra entender o que eles queriam direito, pareceu só uma ruptura ou surfar ali enfim, numa temática que não pareceu genuíno. Então, difícil, complexo de analisar. Pelo que a gente tá vendo, não diria que foi positivo, mas futuro dirá, né? As pessoas falando ali da queda das vendas, não sei se realmente não foi positivo também, porque eles pararam de vender os carros, não estão ainda comercializando os novos da forma correta. Enfim, gente, complexo, mas parece que faltou, tá? Parece que faltou narrativa, parece que faltou trazer o público para a conversa, amarrar um pouquinho mais esse contexto, sabendo que ia ser muito falado, né? Porque, obviamente, uma ruptura muito grande. Talvez já ter o produto ali em mãos ou alguma coisa ali de venda fosse mais interessante. Não sei. Em geral, posso dizer que o que a Jaguar fez pareceu inteligente, né? Tomou uma decisão ousada e arriscada. Eu acho que fez sentido em termos de visão de futuro, precisava realmente fazer algo. Mas a gente que é gestor sabe, né? A gente precisa entender, analisar e mitigar os riscos. Não parece que a Jaguar fez isso. Parece que ela somatizou riscos, talvez no meio do caminho, tomando algumas decisões ali minimamente precipitadas, tá? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Enquanto isso, deixa a sua opinião, né? Já que estamos aqui neste momento mais numa fase de especulação. Então, deixa a sua opinião, o que é que você achou. E quero saber, depois de toda essa análise, conhecer um pouquinho mais aí da estratégia por trás da empresa, você mudou sua visão sobre o rebrand? Achou que fez sentido, que foi bom, que não foi? O que é que você faria se você estivesse na cadeira de CEO da Jaguar? E claro, que outro assunto que você queria que a gente trouxesse aqui para a análise do GrowTo, tá? Deixa nos comentários para a gente saber, a gente vai cada vez mais buscar fazer essas análises de negócio, né? Trazer mais informações e mais conteúdos estratégicos, porque essa é a missão do GrowTo, a gente se reunir, né, com lideranças que estão aí fazendo acontecer, que estão na prática dos negócios, para cada vez mais a gente aprender a ser mais estratégico, a gente trazer mais ferramentas práticas, pensando para a realidade de pequenas e médias empresas. Então deixa seu like, deixa seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo de análise.